Muito bem, vamos começar a terceira semana, né, do PET 2, a carga horária complementar, tá? Do primeiro ano. A aula hoje é de História, o olhar europeu, né, sobre os habitantes da América. Então nós vamos tentar entender um pouco como que era a visão do europeu relacionado aos indígenas, né, às pessoas que eles encontraram aqui na América e como que essa visão dos europeus foi formada, né? Já vinha aí de muitos anos atrás essa ideia de bem e do mal, de paraíso, de inferno, de seres diferentes que existiam no mundo, né? Isso veio lá da Grécia. Então, vamos lá, né? Vamos começar aí a aula, lembrando, né, para não esquecerem de seguir o canal Recorte Histórico lá no YouTube, né? E seguir também lá no Instagram, no @recorte_histórico. Não perdendo mais tempo, né? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. O imaginário europeu, as visões sobre o novo mundo e suas gentes, né? Então, no século XV e século XVI, quando ocorreram as grandes viagens marítimas, os europeus se depararam com uma realidade que era, né, ou realidades que eram bastante estranhas para eles. O oceano era um lugar onde que reinava o imprevisível, né? Então não se tinha ideia do que se encontraria no oceano. Ou seja, né, os navegadores não tinham certeza do que poderia acontecer, nem do que poderiam encontrar pelo caminho. As informações que existiam eram de livros, né, de outros viajantes, como o Niccolo Matteo, o Marco Polo, e essas tais informações eram povoadas, né, de mitos, de superstições. Assim, né, ao partirem para as grandes viagens pelo oceano, os navegadores tinham em mente as informações de livros, né, de viagens e também suas próprias crenças, né, no que eles acreditavam ali, principalmente influenciado pela religião, né, pela religiosidade e também, né, o que vinha, né, desde a antiguidade grega, né, o que se vinha falando aí desde a antiguidade grega. Essas informações míticas e supersticiosas pertenciam quase todas à tradição grega, né? Citésias de Cnido, né, em 398 a.C., e também Plínio, e já haviam escrito, né, que existiam seres fantásticos, né, raças fantásticas, como os ciápodas, né, que possuíam um único pé, um pé grande, os homens peludos, sem cabeças, tinham olhos nos ombros. Então, toda essa superstição, toda essa crença, né, em raças fantásticas já permeava aí o pensamento europeu, né, do século XV, do século XVI. E junto a isso vem aí a ideia religiosa também, né? Os gregos, né, já haviam entrado em contato com outras civilizações, como por exemplo a indiana, né, da Ásia, né, populações ali da Ásia, civilizações da Ásia. Então existiam aí, né, os antropófagos, né, que eram civilizações, né, ou grupos que comiam carne humana. Então existia essa crença aí nos europeus. E tais informações foram sendo adaptadas ao longo do tempo, porém, em geral, mantiveram-se quase sem alterações até o século XVI, né, quando vai haver o contato aí do europeu com os indígenas aqui da América. Dessa informação pode-se entender o fato de os navegadores europeus terem visto sereias, antípodas, né, criaturas de um pé, né, virado para trás, cinocéfalos, criaturas com corpo humano e cabeça de cachorro, cíclopes, né, que eram monstros caracterizados por ter um único olho no meio da testa, e outras tantas criaturas monstruosas
e maravilhosas quando viajaram por regiões desconhecidas. Tá? Então, só reafirmando aí que os europeus, quando vão sair, né, para as grandes navegações, eles vão trazer com eles essas ideias, né, de raças fantásticas, de seres diferentes, né, e essas ideias, elas vêm aí com o passar do tempo, né, desde a antiguidade, né, desde a Grécia Antiga, lá onde que começaram, né, a ter, né, escreveram a respeito desses seres. A gente vê aí uma imagem, né, que mostra aí esses seres, né? Nessa imagem estão retratados alguns monstros que os europeus, sobretudo portugueses e espanhóis, acreditavam existir. Até o século XV e XVI, quando ocorreram as grandes navegações, né, as viagens marítimas, acreditava-se que esses monstros habitavam, né, a região das Índias, né, justamente pela tradição, pelos escritos gregos, né? Porém, à medida que os navegadores foram chegando, a tais regiões e desmistificando-as, passaram a acreditar que as criaturas monstruosas estavam em outras terras, né? Então, cada vez que eles chegavam numa terra nova e percebiam que não existiam tais criaturas, eles imaginavam que estavam em outra terra. Dessa forma, o Oceano Atlântico e o Novo Mundo, ou, né, o continente americano, passaram a ser o reduto onde habitavam esses monstros, né? Então, cada vez que se chegava no lugar novo, os monstros estavam em outro lugar, né? O paraíso também, né, eles acreditavam nisso, né, nessa dualidade entre o bem e o mal, né, entre o paraíso e o inferno. O imaginário, ou seja, o conjunto de ideias e imagens que faziam parte da mentalidade dos europeus, foi projetado sobre aquilo que eles viram de diferente durante as viagens pelo mar, né, e também ao entrar em contato com terras desconhecidas. Dessa forma, quando eles chegaram às terras, que mais tarde chamaram de continente americano, tudo aquilo que havia de exuberante ou de estranho, né, foi identificado com as imagens que já lhes eram familiares. Aquilo que já fazia parte do pensamento cotidiano dos europeus projetou-se sobre a realidade que estava diante deles, e dessa forma eles puderam entendê-la. Foi por causa desse tipo, né, de identificação que os europeus viram no Novo Mundo vários monstros, né, e criaturas fantásticas e maravilhosas. A gente tem aí duas imagens, né, o Cíclope, né, o monstro que tem um olho, né, na testa, né, e do lado ali sereias, né, que eram duas imaginações, né, seres que os portugueses imaginavam existir aqui na América, né. Foi também por causa dessa identificação que os europeus acreditaram ter chegado ao paraíso, né, porque quando os europeus chegam aqui no continente americano, eles vão ter essa ideia, né, de estar chegando no paraíso, né? Para eles aqui era o chamado paraíso, principalmente pela exuberância, né, das florestas, né, das belezas naturais que existiam aqui. Isso levava para os europeus a acreditar que estavam chegando no paraíso. Mas, ao mesmo tempo, também, devido a essa dualidade, né, de bem e mal, eles também identificavam aqui como sendo, né, o inferno, né, tendo o paraíso, o inferno também, devido ao calor, devido à forma que os índios viviam, um grande número aí de insetos, né, animais diferentes. Então, para eles, aqui era a representação, né, tanto do paraíso quanto do inferno, né? Então, a natureza exuberante e os bons ares eram características que contribuíam para que o novo mundo fosse associado ao paraíso, né? Comparando-se com as características das novas terras com as paradisíacas
encontrando semelhanças entre elas. Os europeus logo fizeram essa associação, né, de que estavam chegando ao paraíso. Mas o paraíso nem sempre foi identificado com o Novo Mundo. Dependendo da região com que os europeus chegavam, antes de conhecerem aqui a América, eles também já haviam considerado outras partes do mundo como sendo o paraíso. Então, a cada nova descoberta, eles identificavam ali como sendo o paraíso. Se existia a ideia de paraíso, existia também a ideia de inferno, né? Como eu já falei, entre os europeus contemporâneos ao período das grandes viagens marítimas. Eles eram homens profundamente religiosos e seus pensamentos eram marcados por essa constante luta, né, entre o bem e o mal. Dessa forma, o novo continente não foram identificadas apenas características paradisíacas, né, como eu já falei. Foram encontradas também características que faziam a menção aí dos europeus em relação ao inferno, né? Os indígenas foram também relacionados como seres que estavam presentes nos imaginários europeus. Suas características assemelhavam-se às dos homens selvagens, né, que habitavam livremente os bosques, gozando de liberdade, vivendo com base em seus instintos. Todas essas características eram contrárias ao ser humano cavalheiro e cristão que os europeus tinham como modelo, né? Então, para os europeus, o modelo de homem era aquele modelo europeu, né? Aquele modelo que existia o cavalheirismo, eram cristãos, né? Acreditavam na religião católica. Então, esse modelo, né? Esse modelo de homem, né? Esse modelo de sociedade era a correta, né? Na visão dos europeus. Então, todas essas características eram contrárias ao homem cavalheiro e cristão que os europeus tinham como modelo. Os rituais dos indígenas, suas danças, sua nudez, suas práticas sexuais, sua preguiça, seus deuses, suas práticas religiosas foram vistas pelos europeus como ações demoníacas, sobretudo o ritual antropofágico, né, que era o de comer carne humana, na qual, né, se comia a carne humana. Em relação, né, à antropofagia, a gente tem que lembrar que eles não comiam carne humana assim como se comesse carne de animal. Não, existia um ritual, comia-se a carne, né, de guerreiros de outras tribos, né, não era um ritual, né, brincando aí, vou ali no supermercado comprar uma carne e pegava uma carne, né, de um outro ser humano. Não, existia todo um ritual, né, em cima dessa antropofagia. Contudo, deve-se ter em mente que essas características que se atribuíam aos indígenas têm uma razão de ser, pois aqueles que escreviam sobre o modo de vida dos índios tinham uma visão centrada na religiosidade e nos padrões de vida europeu. Então, toda a literatura, né, que existia sobre essas civilizações, sobre os indígenas, era uma literatura centrada, né, nos costumes europeus, né, nos costumes da civilização europeia. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso, né, que naquele momento, naquela situação, a visão que predominou, né, foi a visão europeia, né? O que nós recebemos como escrito, né, foi a visão europeia. Nós não temos a visão indígena, né, até porque não existia escrita, né, nas civilizações, né, nos povos indígenas que habitavam a América. Além disso, a identificação do que existia no imaginário europeu com a realidade contribuiu para que o diferente não fosse visto realmente como era, mas sim filtrado por algo que era conhecido e comum, né? Então, existia esse filtro aí que os europeus faziam, né, dependendo, né, da sua visão, né, e não da visão do outro, né, não da visão do indígena.
Dessa forma, pode-se perceber que os europeus não viram os indígenas como seres humanos com um modo de vida diferenciado, mas identificaram-nos como os homens selvagens, desclassificando seus costumes e seus hábitos, né? Então, foi o que a gente falou, né? O que veio escrito, né? O que está escrito, o que nós temos, né, de relatos, são relatos dos europeus, né? Nós não temos a visão do indígena, né? Então a visão que prevaleceu foi a visão de que eram homens selvagens. E do ponto de vista espiritual, os europeus consideraram as práticas indígenas demoníacas, identificando suas ações religiosas como bruxaria, feitiçaria e outros tantos rituais anticristãos, que já faziam parte da mentalidade europeia, né? Visto que existiu lá, né, a Inquisição, a perseguição a bruxas, né, queima de bruxas nas fogueiras. Então essa visão religiosa, né, ela permeou aí todo esse contato que houve entre os europeus e os indígenas, né? Então essa visão europeia religiosa é a que prevalece. Pode-se, por fim, concluir que a visão que os europeus tiveram do Novo Mundo e das gentes, né, que o habitavam estava fundamentado no imaginário europeu, que era marcado pela religiosidade e pela crença em uma série de mitos e superstições. Todas as imagens que permeavam o pensamento dos europeus entre o século XV e XVI acabaram sendo associadas à realidade do Novo Mundo, de forma que ele pudesse ser entendido. Assim, as ideias do bem e mal, de paraíso e inferno, conduziram a visão que foi lançada sobre as novas terras e aqueles que habitavam, ora, edenizando-as, né, tratando-as como o paraíso, né, o Éden, ora, destratando-os, né, tratando-os como demoníacos, né, como o inferno. Então, existiu aí essas duas visões, né? Principalmente o paraíso relacionado às belezas naturais e a demonização, né? O inferno relacionados a práticas religiosas, às práticas indígenas que existiam aqui, né? A cultura indígena para os europeus era vista aí como demoníaca. Assim a gente termina, né, essa nossa terceira semana, né, a parte complementar do PET, tá? E mais uma vez sigam lá, né, aqui, né? Não, aqui, ó. Aqui. Sigam lá o Recorte Histórico, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima aula.